Dando continuidade, nós vamos trabalhar agora Serafim Ponte Grande, é um livro de 1933. Ainda agora estava querendo lembrar a data, eu dei atrás, 1932, mas é 1933. Essa obra, ela já é uma obra, eu digo que tem mais conteúdo do que Memórias Sentimentais de João Miramar. Tem lá mais alguma coisa, mas a obra também é um fragmento, é uma colagem de assunto, ainda é um estilo bem cubista. É a ideia do cubismo. Por quê? Os nossos autores desta época, eles estavam ali entusiasmados com o futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, sobre as vanguardas europeias. Nós vamos ter uma escrita literária e uma escrita não literária. Essa escrita não literária é chamada pelo Enem de escrita utilitária. Texto científico ou outros, ou seja, tudo aquilo que não é literatura. Então, por exemplo, isso é muito importante, pessoal, porque eles podem pegar um trecho desta obra e colocar lá. Porque nesta obra, ela vai ter diário, vai ter teatro, ela é louca, ela é uma mistura, ela tem receita, ela tem tudo. Então, se você pega ali, por exemplo, uma receita, é um texto injuntivo. Então, o que é um texto injuntivo? É um injuntivo. É um texto que tem prescrição, que tem ordem. Então, isso é um texto não literário, não é um livro técnico. Então, ele tem de tudo um pouco, né? Tem diário íntimo lá, tem teatro, de repente para e começa teatro, de repente no meio tem poesia. Então, é uma loucura. Justamente que é uma das características do romantismo, ou, desculpem, estou lá em romantismo, do modernismo, vai ser uma paródia do não-livro. É uma espécie de um antirromance. Eles queriam tanto quebrar com a literatura acadêmica, academicista, que ele fez um não-livro. Para entender, você tem que entender o espírito da época, tem que entender as características da época. Não dá para você pegar esse livro e ler como livro normal, porque ele é um não-livro. Ele é a mistura de tudo isso. Outra coisa, bem a gosto mesmo, Macunaíma, já leu Macunaíma? É naquele estilo. Macunaíma, ele não tem noção. É um livro que você não entende, se você não souber que ali em Macunaíma tem expressionismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo e tudo mais. Tem que entender os ismos europeus para entender isso daqui. Então, é a mesma mistura. Não é? Então, é uma sátira ao romantismo e ao pós-romantismo. Quando eu falo de pós-romantismo, ao realismo, e ele fala na obra, fala de realismo, naturalismo e parnasianismo, fala de tudo isso. Ou seja, ele vai reinventar a linguagem. Eu não queria dizer, mas eu vou dizer. Não é? Então, às vezes, ele está ali cá, có, aí vai seu. Né? Então, ele vai brincando, reinventando. É altamente imoral. É um livro muito imoral mesmo. Né? Então, só vocês lendo, só vocês lendo esse livro para saber. Então, essa ideia das categorias literárias que você encontra é um antirromance. Então, por exemplo, narrador. Não dá para entender exatamente a ideia de narrador lá. Porque quando você tem um romance, você tem narrador, personagem, o tempo é louco. Né? Os acontecimentos, o espaço, eu vou já dizer como é que é. Então, não dá para ter noção exata do que tem no romance. É uma mistura. Então, essa ideia do narrador é uma polifonia, porque é um angu, é uma mistura. A gente não sabe quem narra a cada momento. Tá? Então, não dá para trabalhar pela ordem. Justamente, contando um pouco da história, nós vamos ter o Serafim, que ele casa com a Lalá, e o casamento se dá na polícia. Por quê? Porque ele brinca lá com a Lalá, né? Ele tira a virgindade da Lalá e naquela época ia para a polícia. Então, eles casam com a polícia.
na polícia, com a polícia, ele casa na polícia, ou ele casa obrigado. Ele trabalha numa repartição pública. E justamente essa repartição pública vai ser uma crítica também ao trabalho público daquela época, porque ele odeia o chefe dele. Odeia. Tanto é que essa ideia da escarradeira é o local onde ele trabalha, na repartição pública. Ele odeia o chefe dele. E quando ele casa, ali ele vai ter uns filhos com a Lalá, 3 filhos. Só que ele é bem pilantra. O melhor amigo dele, o Manso, que de manso não tem nada, vai findar fugindo com a Lalá, que é a mulher dele. Mas, depois disso, o que, que o Serafim faz? Ele pega, ele com um canhão que está lá atrás da casa dele, não me perguntem assim, professora, e aí esse canhão? O seguinte, o filho dele participou da Revolução Tenentista de 1924. E como ele participou, ele deixou um canhão lá, atrás da casa dele. Aí ele pega esse canhão, mira lá para a escarradeira, que é o local onde ele trabalhava na repartição pública, que ele odiava, que ele detestava, ele dá um tiro e mata o chefe dele. Depois que ele faz isso, é por isso que eu falei para vocês, esse negócio de narrador, de entender o tempo e o espaço, os acontecimentos, esqueçam. É o anti-romance. Tem que acreditar no que está lendo. Acabou-se. Então ele fica rico da noite para o dia. Ou seja, ele fica rico. Como é que ele fica rico? Ele acha um dinheiro que o filho dele tinha roubado da Revolução de 24. E aí ele pega, né? Aí ele vai embora, ele foge para a Europa. Só que quando ele foge para a Europa, ele leva o melhor amigo dele, que é o Pinto Calçudo. Né? Então ele vai lá naquela viagem, tudo acontece naquela viagem. Ixi, aí ele passa a pegar uma e pegar outra e tudo mais. Até a Branca Clara, que era uma mulher frígida, que não gostava de sexo, ele consegue converter a Branca Clara. Até com o Pinto Calçudo, né? Eles sonham um dia, né? Um tempo, que ele pega, só que ele fala toda a imoralidade que tem lá, tá? O próprio Pinto Calçudo. Outra hora ele sonha que ele ia casar e o Pinto Calçudo era noiva. Ou seja, é uma coisa absurda que existe no livro. O livro é tão doido, que tem um acontecimento que o Pinto Calçudo ele começa a aparecer uma verruga na cabeça dele. E essa verruga cresce, 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 é um absurdo. Nem os médicos que tem lá no navio conseguem dar jeito. Chega um momento que o navio ele perde o rumo, ele sai porque ele está viajando por vários locais. Então ele perde o rumo. E o que acontece? Aí aquela verruga perde o contato, perde tudo. E aquela verruga do pinto calçudo ela serve de antena. E por meio da verruga do pinto calçudo eles começam a fazer contato, exatamente para encontrar o rumo para o navio. O Serafim fica morrendo de ódio. O que ele faz? Ele tira o Pinto Calçudo da história, manda embora. Na hora, no meio da história, lá no meio do anti-romance, ele diz, olha, eu tirei o Pinto Calçudo da história, porque ele estava querendo aparecer mais do que eu. Então, a obra vai acontecendo desta forma. Então, ele passa por vários lugares, pega uma mulher, deixa a mulher e tudo mais. Antes disso, ele tinha traído a Lalá com a Doroteia, que era uma artista. E a Doroteia arranja o Birimba e trai o Serafim antes de viajar. E vai embora para o Rio de Janeiro. Só que eles param em determinados locais lá, e quem ele reencontra quando está voltando para o navio? A Doroteia. E numa briga que tem lá e vem cá, ele finda tirando e matando a Doroteia. Aí tudo acontece, ele vai para o Oriente, conhece a Claridade e a Panfucheta, elas são lésbicas, que ele finda, né, fazendo com que, tendo um caso com a Panfucheta, mesmo sendo lésbica. Acontece um monte de coisa, mas a viagem acaba e ele volta para São Paulo. Quando ele volta para São Paulo, ele começa a ser perseguido pela polícia e ele vai lá em cima do edifício, pega um para-raio, coloca o para-raio na cabeça e começa a correr. E nisso que ele está correndo com o para-raio, ele é atingido pelo raio e ele morre.
Acabou o romance. Ou o anti-romance. Mas aí ele pega e tem uma errata. No livro tem uma errata. Geralmente a errata é uma correção que tem no livro. Só que, como é uma coisa doida, quebra com tudo, ele forma da errata um capítulo, que ele coloca o nome Os Mortos Governam os Vivos. Quem é que vai fazer essa viagem? Pinto Calçudo. Pinto Calçudo vai fazer a viagem num navio chamado Eldurasmo, tá aqui, que é um ritual é um festim antropofágico. Ou seja, só orgia, né? Só orgia. Então, eles não param nos portos, dizem que não podem parar, que tem uma doença lá, que se parar todo mundo vai ser contagiado. E é só orgia. Tem uma velhinha lá que está brigando porque as filhas dela estão lá, eles pegam e jogam a velha do navio. Enfim, a obra vai terminar neste capítulo. E a família e os amigos constroem um hospício em homenagem ao Serafim. O que nós temos em Serafim Ponte Grande, acima de tudo? Nós temos um herói sem nenhum caráter, que na realidade é o anti-herói. Semelhante a Macunaíma. Isso aqui cai em prova, pessoal. Semelhante a Leonardinho Pataca. Se vocês observarem Memórias de um Sargento de Milícias, ali já tem a ideia do anti-herói, que nas provas de vestibulares eles unem essas obras para falar exatamente dessa ideia do anti-herói. Se você pega toda a trajetória do herói quando nasce desde a antiguidade clássica, nos gêneros literários, nas epopeias, que o herói era aquele que saía para lutar pelo seu povo, pela sua pátria, pela sua nação, e esse herói ele vai mudando no decorrer do tempo. O que é o herói na Idade Média, nas Cruzadas, no Renascimento, no Romantismo? Quando chega no Modernismo, é a ideia do anti-herói. Por quê? Muitas vezes a individualidade, como eles, só querem saber de si, a sensualidade e a malandragem, que forma a ideia do anti-herói. É isso que nós vamos ter em Serafim Ponte Grande. Na próxima obra, nós vamos trabalhar a obra O Rei da Vela. Daqui a pouco nós trabalhamos.